E aí, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre coordenadas polares. Vamos ver também a relação que existe entre elas e as coordenadas cartesianas. É muito importante esse assunto, principalmente quando a gente for estudar as integrais múltiplas, tá bom? Integração dupla, quando a gente precisa fazer a substituição, ela é muito importante. Então nós vamos aprender os conceitos hoje. Vamos ter mais uma aula sobre coordenadas polares, como calcular áreas em coordenada polar, calcular comprimento. E a aplicação dela vai ser lá na frente quando a gente estudar integrais múltiplas, certo? Ou seja, uma aplicação mais robusta, podemos dizer assim. Vamos começar. Definição de coordenadas polares. Então, em primeiro lugar, você vai definir aqui um raio inicial, certo? Um raio inicial, esse raio aqui vai ficar sempre sobre o eixo X. E você vai ter aqui uma origem, tá bom? Uma certa distância para o ponto. O ponto que eu estou querendo representar é esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui ele pode ser representado agora, em vez de ser por x, y, através de duas coordenadas. A distância dele até a origem, tá certo? E o ângulo que é formado entre essa reta, que contém a origem e o ponto, e o raio inicial, que vai ser o eixo x, tá certo? Que vai ser aqui o nosso eixo x, então, por esse ângulo. Então, agora eu posso identificar esse ponto, além de x, y, né? Coordenadas que são x, y, chamadas coordenadas cartesianas, eu posso identificar eles através dessas duas coordenadas. O R, que é o raio, a distância dele até a origem, e o ângulo formado da reta que passa por eles dois, né, com o eixo X, tá certo? Isso aí a gente representa através de coordenadas polares. Está aqui representado, bonitinho. Onde nós temos aqui a nossa, o R, a distância orientada entre O e P, e o θ é o ângulo orientado e raio inicial. Certo? Essa distância orientada aqui, pessoal, vocês vão ver que é importante, que algumas vezes esse raio aqui ele fica negativo, mas justamente por causa disso, porque é chamado de distância orientada. De alguma maneira vai ser importante representar ele da forma negativa. Bom, uma outra coisa importante que vocês têm que ter em mente é que lá em coordenadas cartesianas, quando você está estudando deixa eu colocar aqui, quando você está fazendo o gráfico, né, estudando lá no início do ensino médio, estudando o gráfico, e você pega qualquer ponto no seu sistema cartesiano, sei lá, o ponto 2, 3, certo? Se eu pego esse ponto aqui, deixa eu me posicionar melhor. Quando eu pego esse ponto aqui, né, coordenada 2 e 3, ela só tem uma única maneira de representar esse ponto, na maneira cartesiana, só tem essa maneira. Esse ponto 2, 3 é o ponto 2, 3 e acabou, não tem mais outra maneira de a gente representar. O mesmo, pessoal, não acontece quando você trabalha com coordenadas polares. Coordenadas polares eu posso ter várias representações para o mesmo ponto. Então, por exemplo, nós estamos pegando aqui esse ponto, né? Esse ponto de coordenadas 2 e π sobre 6. Então, eu posso alcançar esse ponto tanto começando no sentido anti-horário, e aqui preserva a mesma situação da trigonometria. No sentido anti-horário os ângulos são positivos, no sentido anti-horário é positivo, né? Voltando aqui às horas, né? Anti-horário é positivo, e no sentido horário os ângulos são negativos, tá bom? Então, eu posso alcançar esse ponto aqui, ó, tanto saindo aqui do meu raio inicial no sentido anti-horário e percorrer π sobre 6, e essa distância aqui eu estou dizendo que vale 2, então as coordenadas ficam distância 2, o ângulo π sobre 6. Como eu posso também, em vez de vir subindo, né, eu vou fazer aqui no sentido horário, e aí eu faço esse ângulo todinho, ó. E esse ângulo aqui vai ser quanto? Menos π sobre 6. Então, ó, para o mesmo ponto eu tenho duas representações. O raio é o mesmo, 2, mas o ângulo aqui mudou. Um vai ser π sobre 6, o outro menos 11 π sobre 6. Tá certo? Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Eu quero atingir esse ponto aqui agora, inicialmente. Então, se eu posso ir no sentido horário, tá certo? Distância continua sendo 2. Eu posso vir no sentido horário e percorrer 7π sobre 6, percorrer esse ângulo todinho, 7π sobre 6 até chegar no ponto, e eu tenho coordenadas 2 e 7π sobre 6. Como eu posso percorrer também, pessoal, no sentido horário também, π sobre 6, cheguei aqui no ponto, só que eu não quero ficar aqui, eu quero voltar, eu quero vir para esse ponto. E aí, pessoal, em vez eu estou aqui com raio 2,
Como eu quero fazer no sentido contrário e orientado, eu coloco menos 2 e aí ele vem para cá. Então eu tenho outra representação aqui, ó, menos 2 e π sobre 6, tá bom? Vocês sabem que eu estou dando o curso de cálculo sempre envolvendo muito o aplicativo GeoGebra, né? E aí eu vou trazer para vocês como é que a gente faz isso lá no nosso querido GeoGebra, como é que a gente trata de coordenadas polares. Percebam que aqui, ó, quando eu abrir, já está aqui com o nosso eixo, com a nossa malha, na verdade, em coordenadas polares. Como é que coloca? Quando você abre, não está, né? Você vem para cá, exibir malha, os de vocês vão estar assim, ó, tá certo? E aí, quando vocês podem vir para cá, exibir malha e bota na parte de malha polar. Para ficar bonitinho aí da maneira como vocês querem. Como é que eu represento um ponto no GeoGebra na forma de coordenada polar, né? Vamos representar os pontos que a gente acabou de ver aqui na aula, né? Vamos representar. O primeiro ponto é 2 e π sobre 6. Vamos representar esse ponto lá. 2 e π sobre 6. Então eu vou dar um zoom aqui para que vocês vejam. Aqui, ó. Vocês vão botar o ponto P, né? Igual. Aí abre parênteses normal, o 2 normal. Quando você trabalha com coordenada cartesiana, você bota vírgula. Quando você trata com coordenadas polares, você vai botar ponto e vírgula, tá certo? E aqui você vai colocar o ângulo. Ou você pode colocar o ângulo em graus, ou você pode colocar o ângulo em radiano. Coloca aqui em radiano, ó, π sobre 6, igual como está lá, π sobre 6. E aqui eu fecho. Pronto, vamos agora tirar o nosso zoom para a gente ver o nosso ponto. Tá aqui, ó. Nosso ponto π sobre 6, ó. Tá certo? Vamos mostrar que aquele outro ponto também vai marcar no mesmo lugar, ó. Tá certo? Vai marcar aqui no mesmo lugar. Vou dar de novo nosso zoom. Vou chamar aqui de Q, um ponto Q, igual. E vamos colocar aqui o outro ponto. 2, ponto e vírgula, menos 11, π sobre 6, certo? Menos 11 π sobre 6, aperta aqui Enter, vamos mostrar que ele marcou no mesmo lugar o ponto, ó, como eu disse a vocês. Aqui, ó, ponto P e o ponto Q marcado aqui, ó, no mesmo lugar, certo? Se eu esconder o ponto, tá o ponto Q, se eu esconder o ponto Q, tá no ponto P, tá bom? Vocês estão vendo ele aqui, ó. Beleza? Q e P. Se eu apagar um, aparece o outro, ou seja, é o mesmo ponto. Tá bom? Então, é uma maneira, é assim que a gente representa os pontos, os nossos pontos. Vamos mostrar o exemplo 2. O exemplo 2, que a gente trouxe para cá, é o ponto 2 e 7 π sobre 6, né? E menos 2 e π sobre 6. Vou até anotar para poder colocar lá. 2 e π sobre 6. Opa. 2 e π. 7π, né? 7π sobre 6. E o outro é menos 2 e π sobre 6. Vamos colocar esses dois pontos lá também. É uma maneira também que vocês têm de ir conferindo. A ideia aqui é fazer um curso de cálculo bem ativo, né? Vocês entendendo o que vocês estão fazendo. Vou marcar aqui um ponto R. Opa, esqueci de dar o zoom, né? Vamos aqui dar nosso zoom. Nosso zoom. Vamos apagar aqui. O que foi na hora que eu fui dar o zoom? Acabou pulando. Vamos chamar aqui de R igual. O primeiro ponto lá era 2, ponto e vírgula. Aí 7 π dividido por 6. Tá marcado. E vamos ver, vamos fazer logo o outro ponto também, chamar de S. S igual ao outro ponto é menos 2. Esses dois pontos tem que estar igual, né? Que a gente fez lá como se eles fossem iguais. Igual a π sobre 6. Marcado, vamos tirar nosso zoom. Tá certo? Vamos afastar aqui e ver aqui a marcação dele. Ele está aqui, ó. Ficando cada vez menor. O ponto é esse daqui, ó. Se você tirar um, aparece o outro, tá bom? Podemos até mudar aqui de cor.
para que vocês vejam melhor. Deixar vermelho aqui, ó. Estão vendo que estão no mesmo lugar, né? Ó. O vermelho e o azul, quando tiro um, aparece o outro. Então eles são o mesmo ponto, certo? Então aí tem como vocês conferirem se vocês fizeram a conta certa quando for pedido isso. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Bom, questão pede aí, ó. Encontre todas as coordenadas polares de 2π sobre 6. Então, vamos agora mostrar como é que se encontra essas coordenadas, tá bom? Como é que se encontra essas coordenadas. Vamos fazer ela aqui. Bom, é o seguinte, vocês concordam que o ponto 2π sobre 6 vai dar mais ou menos uma situação como essa. Nós temos um raio aqui, vamos ter um ponto aqui e vamos ter aqui o ponto, né? Tá certo? O ponto P. E aí, claro, esse ângulo aqui é π sobre 6, que é o que a questão deu, e essa distância aqui é 2. Então, vocês há de concordar comigo que se eu der uma volta completa, a partir daqui der uma volta completa e voltar para cá, eu encontro a mesma coordenada. Como eu posso dar 2, como eu posso dar 3, como eu posso dar 4, e eu vou sempre encontrar o mesmo ponto. Então, alguns pontos, eles são formados da seguinte forma, né? As coordenadas. O ângulo, ele é π sobre 6, mais 2nπ, com esse n pertencente aos naturais. Ou seja, muito dos pontos, ou desses pontos, é do tipo 2 e π sobre 6 mais 2nπ. Porque a cada volta eu paro de novo no mesmo ponto. A cada volta eu vou parar no mesmo ponto. Tá bom? Cada volta eu vou parando no mesmo ponto. Tem outra maneira de representar esses pontos? Tem. Se a gente fizer aquela mesma coisa que a gente falou, se em vez de vir no sentido horário ou anti-horário, né? Vim aqui no sentido anti-horário, eu vou ir no sentido horário. E aí fazer da seguinte forma, né? Ó. E aí fazer da seguinte forma, vim por aí, vim por aqui, vim por aqui, tá certo? Vim por esse lado aqui, encontrar quem é esse ponto aqui, tá certo? E nesse ponto aqui a gente inverter para menos 2, ou seja, colocar o sinal negativo. Então ficaria o outro ponto, menos 2, esse ângulo aqui, que seria de quanto? Que seria justamente, vai lembrar aqui um pouco de trigonometria, né? Que ângulo vai ser esse daqui? A gente vai descobrir que esse ângulo aí é justamente 7π sobre 6. Da mesma coisa que a gente encontra a redução ao primeiro quadrante, né? Lá na trigonometria, 7π sobre 6. Quando ele chega aqui, eu inverto o sinal do 2 e aí ele passa a voltar para o ponto original. Claro, cada volta que eu fizer isso também funciona. Então ele vai ficar do tipo 2nπ. Então qualquer ponto, toda vez que n for 1, ele vai me dar um dos pontos. n2 vai dar outro ponto, n3 vai dar outro ponto. Aqui a mesma coisa acontece com esses pontos dessa forma aqui, tá certo? Vai acontecer da mesma maneira. Vamos mostrar que realmente esses pontos estão no mesmo lugar, né? Vou mostrar aqui também no nosso GeoGebra. Ó, vamos limpar aqui. Vamos limpar e vamos fazer aqui. Então vamos lá. O ponto principal, o primeiro ponto é π igual a 2π sobre 6. 2, ponto e vírgula, π dividido por 6. 2π sobre 6. Esse aqui é o ponto que foi dado pela questão, né? Não vamos colocar aqui logo a malha polar. Tá certo? 2π sobre 6. O ponto que eu encontrei, né? Vamos fazer assim. Vou fechar isso aqui. O ponto que eu encontrei, ponto Q, eu posso até criar aqui um controle deslizante, né? Controle deslizante aqui, vou chamar N. Como eu estou considerando que esse N aqui é só natural, lá N pode até ser inteiro, né, pessoal? Controlando N aqui, então eu vou colocar aqui ele variando
de 0 a 5. De 0 a 5. E aqui o outro ponto é um ponto Q igual, aí abro parênteses, 2 ponto e vírgula, 2 N, 2NP não, π sobre 6, π sobre 6, né? Π sobre 6 e mais 2 N π, tá certo? 2NP. Eu vou colocar isso aqui de uma cor diferente, vou colocar ele aqui como uma cor vermelha, tá certo? Vermelha, laranja, alguma cor do tipo. Aqui é o controle deslizante, então não preciso ver. Vamos voltar aqui no x menos bom, percebam que eles já estão sobre o mesmo ponto, né? Ó, nesse ponto que estão sobre o mesmo ponto, ó. Se eu coloco para fazer, ó, toda vez que ele dá uma volta, ele aparece aqui de novo. Ele vai passar sempre por lá, ó. Quando ele aparece aqui de uma volta, né? Você está vendo ele circulando porque está em 4,1, ó, 0,1 e 0,1, ó. Vocês estão vendo ele aqui, ó, rodando, pessoal, porque ele está indo aos poucos, né? De 0,1, 0,2, mas sempre que ele atingir um número inteiro, ele passa aqui no P. Ah, professor, eu quero ver se realmente é. Então você vem para cá, configurações, vem para controle deslizante, incrementa. Vamos colocar para ele de 1 em 1, certo? Subir de 1 em 1. Vamos ter que, claro, evidentemente, voltar ele aqui para o 0 e vamos fazer, ó. Vocês vão ver que ele não vai sair de lá, ó. Ele não vai mais ficar rodando, ele não vai sair daqui, ó. Agora olhe para cá, ó. Ele vai estar 1, 2, 3, né? 3, 4 e ele não vai sair daqui. Por quê? Cada ponto, foi o que a gente disse, né? Ele representa o mesmo ponto P. O ponto P e o ponto Q estão representando aqui o mesmo ponto, ó. À medida que N vai subindo para números inteiros, né? Ele vai representar sempre o mesmo ponto, tá bom? Esse daí é como a gente faz, aí você tem aí como conferir. Aqui eu coloquei o incremento de 1 por 1. Quero ver ele rodando, eu quero ver ele girando e parando, e passando por lá, né? Aí você vem de novo para controle deslizante, é só apagar aqui, ó. Você vai ver que ele vai continuar circulando agora, rodando, ó. Rodando, passa em P, rodando e passa em P. Justamente, ele para aqui quando for 1, depois para quando for 2, depois para quando for 3 e aí por diante. Certo? Claro que aqui no nosso GeoGebra ele vai e volta, né? A ideia é que ele só vá. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Voltar aqui para o nosso quadro. Encontramos... professor, e esse outro ponto aqui? Menos 2 e 7π sobre 6. Vamos mostrar lá no GeoGebra também? Bora! Vamos mostrar também lá no GeoGebra. Mostrar que realmente funciona também, né? Vamos lá. Vou parar aqui de girar e vamos fazer. Dar nosso zoom. Vou chamar de R, né? Esse próximo ponto. Vamos ver que realmente ele vai dar... Tem que ficar lá em cima também daquele outro ponto, né? Então é menos 2, ponto e vírgula, 7π sobre 6, 7π sobre 6, né? Mais 2NP, né? A mesma coisa, né? 2NP. E 2NP, pessoal, é 2πn, né? 2π é 360, é uma volta cada vez, né? 2NP. Tá bom? 2NP. Vamos tirar nosso zoom para a gente ver o ponto, se realmente ficou lá. Vamos mudar a cor aqui também, né? Vai mudar aqui a cor, vamos botar para uma cor diferente, vou chamar de, botar um verde aqui. Onde é que ele está aqui? Claro, porque nosso ponto de GeoGebra não está aqui, ó. Tá vendo? Os três já estão iguais aqui, ó. Se eu colocar, ele vai girar e vai sempre passar lá também. Vou colocar com incremento só igual a 1, professor. Bora. Incremento igual a 1. Controle deslizante. Para a gente verificar que o exercício realmente tem que ficar só lá, naquele ponto. Tem que ficar parado, não é para ficar girando não, né? Mesmo que o meu controle deslizante mude, ele tem que ficar parado. Controle deslizante voltando. 2, 3. E ele está lá junto do P, junto do Q e junto agora do R. Ou seja, os três representam o mesmo ponto. Então, eu dei três maneiras de representar o mesmo ponto. Legal? Vamos voltar aqui para nosso quadro.
e vamos continuar a aula. Bom, agora o que é que significa, né? R igual a 1, R igual a menos 1. Então, o que é que isso aí significa? Ele está dizendo o seguinte, ó, se você manter fixo o ponto P, você tem um certo ponto P, tá bom? E aí você mantém fixo o R. O R é um número qualquer. E você deixa variar somente o θ. Então, nesse caso, a gente aí, ó, nós temos um ponto P, tá certo? Um ponto P, vou deixar o R sendo igual a 1. Fala menos 1 também, vou pegar o primeiro, igual a 1. E θ ele vai variar. Vamos fazer esse θ variar entre 0 e 2π, né? 0 e 2π. O que é que isso aqui vai representar? Que figura? Como é que ele vai ficar andando, pessoal? Bom, vamos fazer primeiro aqui na maneira intuitiva da gente, tá bom? Na nossa maneira intuitiva. O que é que vai acontecer? Você vai ter aqui, pessoal, um raio, né? Um raio com um número fixo, no caso aqui é 1, e esse daqui e um ângulo θ que ele vai variar. Então esse ângulo θ ele vai começar a girar, vai fazer 0 até 360 graus. Então o que é que vai acontecer com essa minha reta? Com essa reta, ela vai também girar, tá certo? É isso que vai acontecer, ela também vai girar, 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 girar. Ela vai girar e vai formar, claro, todas no mesmo tamanho, viu? O meu desenho não está todos do mesmo tamanho. E ela vai fazer justamente essa figura, vai formar um círculo de raio 1, tá certo? Um círculo de raio 1. Vamos colocar aqui, vamos colocar isso lá no GeoGebra e mostrar que isso realmente dá um círculo de raio 1. Pronto, vocês já estão aqui, um círculo aqui de raio 1. Vamos apagar o que a gente fez para a gente construir esse novo, construir novamente, né? Mudar sempre aqui. Estou sem paciência, estou sempre apertando o Enter, então exibir malha polar e vamos lá. Vamos criar aqui o nosso controle deslizante, chamado de A, certo? De A aqui mesmo. Agora de 0 a 2π eu estou colocando, né? Então vamos colocar controle deslizante de 0 a 2π, 2π, pronto, 0 a 2π, aqui eu vou botar a origem, deixa eu botar um ponto aqui, O, para ser a origem, tá certo? Um ponto O para ser a origem, deixa eu aumentar aqui da nosso zoom, estou fazendo só um ponto O, aqui, maiúsculo, eu estou apertando 0, O e não consegue. Um ponto O igual, aí aqui eu vou colocar a origem, né? 0, 0. Que não é o ponto em coordenadas polares, um ponto em coordenadas cartesianas mesmo, 0, 0. Pontozinho, ó, tá lá na origem. Tá feito aqui, ó. Ponto O da origem, certo? Eu vou botar agora um ponto. O combinado aqui é deixar o R fixo, né? Então vamos lá. Shift mais, pegar o ponto P igual. Aí aqui eu vou fazer um ponto e vírgula. E aqui eu vou deixar o nosso ângulo alternando, no caso A, né? Que é o que vai alternar lá. Vai variar, é só ele. Então vamos ver aqui como é que ele ficou. Marcou o ponto lá, tá certo? Aqui eu vou usar um pouquinho da nossa questão do segmento de reta, né? Nossa parte de geometria. Vou ligar esse ponto nesse, tá certo? Vamos ficar com esse segmento de reta. Vou fazer ainda isso, ó. Só para mostrar aqui a vocês. Exibir rastro. Pra vocês observarem que realmente vai dar um círculo. Tá certo? Tá aí, ó. Com que ele vai girando, tá certo? Vai girando, ele vai formar bonitinho aí o nosso círculo. Então, se você mantiver em coordenadas polares o raio fixo, né? O nosso raio fixo e deixar aí que pode variar somente o ângulo, que figura geométrica você vai ter? Você vai ter exatamente um círculo, tá bom? De raio 1. O mesmo aconteceria, pessoal, vou parar ele aqui, se o raio fosse menos 1, tá certo? Se o raio fosse menos 1, deixa eu apagar esse daqui. Vou apagar agora esse ponto. Ó, limpar aqui. Vamos lá.
se o ponto fosse, chamar aqui de um ponto Q, igual se o raio fosse menos 1. Também vai dar um círculo de raio 1. Menos 1. Eu aumentei aqui para vocês o zoom. Vamos lá. Ponto e vírgula. Vamos colocar aqui o nosso A. Enter. E aí, vamos diminuir. Vamos lá nas nossas ferramentas aqui, nosso segmento de reta e vamos ligar. Basta tocar num ponto e no outro. Voltar para de álgebra. Clico aqui, configurações, exibir rastro. Vai ficar pintando bonitinho, né? Pronto. Quando eu boto aqui para alternar, ó, também vai dar o nosso círculo, certo? Também vai dar o círculo de raio 1. Então, tanto faz. Quando você mantém sempre, pessoal, sempre manteve o raio fixo e alternou somente o ângulo, vai formar sempre um círculo, tá certo? Então, R igual a 2 vai formar um círculo de raio 2. R igual a 3 vai formar um raio centrado na origem, né? Um círculo centrado na origem de raio 3, tá certo? E aí por diante. Legal, né? Agora vamos fazer o seguinte. Percebam que eu estou deixando fixo o raio e estou deixando variando o ângulo. E se eu fizer o contrário agora? Que é justamente o que fala agora esse segundo exemplo. Se eu mantiver agora fixo os ângulos, aqui tem 3 tipos de ângulo, né? Aqui, π sobre 6, menos 7π sobre 6 e menos 5π sobre 6. Ele está dizendo aqui que são equações da reta, tá bom? Isso faz sentido. Vamos mostrar lá? Isso aqui faz muito sentido. Por quê? Porque o ângulo agora vai ser um só. E quem vai alternar é o tamanho Quem vai alternar agora é o tamanho do raio, né? Tá certo? Vamos limpar aqui. Vamos lá. Agora eu vou deixar aqui o nosso controlezão. Então eu vou deixar até de menos 5 a 5 mesmo. O nosso ponto P vai ser agora. Quem vai alternar agora é o raio. Vai ser o A. E o ângulo eu vou deixar fixo. O ângulo aqui eu vou deixar fixo. π sobre 6 primeiro. Marquei aqui o ponto. Eu apaguei a origem também, não foi? Acho que se eu botar só o O, ele já é a origem. Aqui, já tem um ponto aqui da origem. Vamos escolher aqui um segmento de reta. Tá bom? E ó, observa aí o que é que vai acontecer. Vamos colocar aqui também para pintar, né? Configurações. Exiba o rastro aí do que você vai fazer. Só observar que isso aqui vai formar justamente uma reta. Porque o raio vai aumentar ou vai diminuir, né? No caso aí, né? Tá certo? Então ele vai formar justamente uma reta. Ele vai andar aí sobre essa reta aí. Quando o ângulo é π sobre 6. Se você fizer aqui outra reta qualquer, vou chamar aqui de Q, igual, aí eu vou fazer aqui A, ponto e vírgula, e aqui agora eu vou botar outro ângulo, 7π sobre 6. 7π sobre 6 é o mesmo ponto, né? Que vai dar 210. Ele tá na mesma casa, ó, estão aí correndo sobre a mesma reta. Tá bom? Então, se eu mantenho, é importante eu voltar aqui para o quadro e dizer a vocês que vocês coloquem na cabeça. Se mantiver o raio fixo, né? Se vocês mantiverem o raio fixo, então, e o ângulo andando, vocês vão estar com raio centrado aqui, raio 1, porque é 1 aí o resultado, né? Se vocês mantêm o ângulo fixo, então vocês têm equações da reta. Então, essas duas figuras você já pode perceber já de cara. R igual a 2 em coordenadas polares é um círculo de raio 2. R igual a 4 é um círculo centrado na origem de raio 4. R igual a 5, círculo centrado na origem de raio 5 e assim por diante. Ó, representa graficamente agora o conjunto de pontos cujas coordenadas polares satisfazem as seguintes condições. Vamos representar isso aí agora. Tá bom? Percebam que o raio vai variar agora entre 1 e 2. Aqui agora vai dar regiões. Ele está usando agora os dois, variando os dois. Tanto variando o raio, como variando o ângulo. E ele quer saber que região é essa daí. Tá bom? Para cada caso desse aqui, nós vamos tratar de maneira
especial. Vamos mostrar aqui a vocês o GeoGebra. Vamos limpar novamente tudo que fizemos. Vamos lá. De novo, configurações, exibir malha, quero malha polar, boto na janelinha de álgebra, né? E anota-se o que ele está pedindo. Primeiro raio variando de 1 a 2, né? R variando entre 1 e 2 e θ varia entre 0 e π sobre 2. Tá bom? Raio varia entre 0 e π sobre 2. Então vamos para lá. Aqui no nosso GeoGebra, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fixar o R, né? Vou botar aqui. Vou botar primeiro aqui, vou botar primeiro o controle deslizante. E aqui nesse controle deslizante, claro, eu vou botar o ângulo variando. É de 0 a π sobre 2. Vamos deixar aqui de 0, né? Um raio 0. Até π sobre 2. Vou colocar aqui de novo. Acabou apagando tudo aqui. Então, controle deslizante 0. Tá aqui. Configurações. Controle deslizante. Vou colocar aqui 0. E aqui vai ser π sobre 2. Π sobre 2. Tá aqui. O controle deslizante já está feito. Eu vou ver primeiro que figura é quando P for igual a um raio 1, né? Ponto e vírgula, claro. Aí eu sei que aqui vai ser o nosso A. Eu já sei que isso aqui vai dar o que, pessoal? Toda vez que eu deixo fixo o R, né? Eu deixo fixo aqui o R, o ângulo e eu vario só o ângulo, vai dar um círculo. Nesse caso, como é π sobre 2, vai dar um quarto de círculo. É o esperado, né? Vamos lá, vamos fazer aqui o nosso quarto de círculo. Vamos colocar aqui também para exibir o rastro. Para pintar direitinho. Então vai ter, ó. Ele vai estar pintando. Aí, ó, vai ser justamente, ele não vai fazer um círculo completo, por quê? Porque ele está fazendo de 0 a 90 só, né? Tentar só no primeiro quadrante. Ah, professor, mas o raio não era só 1, né? O raio variava de 1 até 2, né? O raio aí variava de 1 até 2, vamos olhar lá? Raio variando de 1 até 2. Você está botando só o raio aí somente de 1, né? Tá bom? Raio apenas de 1. Vamos colocar aqui quando o raio for 2. Eu vou chamar aqui de Q igual a 2. Opa, é só 2, né? Q igual a 2, ponto e vírgula, A. Também. E aqui, ó, eu vou colocar aqui, exibir rastro também. Ele vai formar aqui, ó, o outro quarto de círculo. Então, quer dizer que essa região, pessoal, é justamente essa região aqui, ó. Vamos pintar agora ela. Que região é essa daí? Está dizendo o seguinte, aqui meu raio varia entre 1 e 2. Está variando aqui, ó. Então, qual é essa região, então? Configurações, exibir rastro, fecha. E que região é essa? Então, a região é exatamente essa daí, ó. Tá bom? Que vai estar nesse intervalo aí. Então, tá pintado aí a região quando o raio varia entre 1 e 2, né? Quando o raio varia entre 1 e 2 e o ângulo entre 0 e π sobre 2. Então, tá exibido graficamente. Vamos voltar aqui para o exercício. Muito legal, né, pessoal? Agora ele quer que o raio varie entre -3 e 2 e a reta fique fixa, né? O ângulo, na verdade, fique fixo em π sobre 4. Então, quem varia agora aí é o raio. É o nosso GeoGebra. A aula toda hoje quero que vocês pratiquem também em casa, né? Vocês têm que pegar bem essa ideia do que é o conceito de coordenadas polares. É muito importante lá na frente. Então, chegar lá na frente do cálculo, entendendo bem essa parte aqui, é fundamental mesmo, pessoal. Então, vamos lá.
O raio lá varia entre 1 e 3, né? Vamos botar aqui. O raio varia, na verdade, entre menos 3 e 2. Menos 3 e 2. Tá certo? E o teto aqui é π sobre 4. Vamos lá. Raio entre menos 3 e 2. Então vamos colocar aqui um controle deslizante. Vou chamar de R. Entre menos 3 e 2. Configuração. Controle deslizante. Vocês já devem estar craque com isso. Menos 3. Máximo 2. Boa. Raio menos 3 e 2. Então, meu raio varia entre menos 3 e 2. E o θ é quem é π sobre 4. Então, meu ponto P, né? O meu ponto P, esse aqui vai ser igual a R, tá certo? Ponto e vírgula, aí π sobre 4. E aqui a gente vai, evidentemente, fazer a nossa, exibir o rastro aqui. Então, vai dar exatamente a nossa reta, né, ó, pessoal? Quando eu tenho aí, vai ficar a nossa reta. π sobre 4, né, o raio variando, deixei fixo o meu ângulo, então ficou aí essa reta aí. Certo? A gente já esperava isso, vai variar de menos 3 e 2. Agora ele vai o seguinte, ó. O meu ângulo agora vai ter essa restrição entre 2π e 2π sobre 3 e 5π sobre 3. E o R agora não tem restrição, né? O R agora pode ser qualquer valor, certo? Então o R aqui pode ser qualquer valor. Então, como vamos fazer? Vamos lá. Vamos fazer aqui, vamos voltar para o nosso GeoGebra. Para o nosso GeoGebra, que este modelo dá, basta apagar aqui, vai apagar tudo. Bom, eu quero que apague, então ele vai apagar de um jeito ou de outro. Aqui, malha polar. Voltou. Vamos lá. Agora, lá o nosso ângulo vai variar 2π sobre 3 até 5π sobre 6. 2π sobre 3 e o R não tem restrição. Então, o que será que a gente vai ter aqui? O R não tem restrição, então eu vou colocar um R aqui. Um R aí variando. Vou botar só entre menos 5 e 5, igual como ele coloca. Mas aí não tem restrição, você poder botar entre menos 50 e 50. Tanto faz, certo? Vamos colocar aqui menos 50 e 50. Vamos colocar menos 5 e 5, só para a gente entender mesmo. Tá bom? O θ vai variar, né? O θ tem uma variação. Então eu vou colocar do mesmo jeito aqui. Eu vou colocar o meu primeiro ponto P igual, tá certo, pessoal? Vou colocar aqui nosso ponto P igual o R, que não tem restrição, ponto e vírgula. O meu ângulo ele é de 2π sobre 3, 2π sobre 3. Marquei aqui o primeiro ponto. Um ponto Q igual, aí um R também, né? Abre parênteses aí, R, ponto e vírgula. E aí 2π sobre 3 até 5π sobre 6. 5π sobre 6. Tá certo? 5π sobre 6. O que é que eu vou fazer? Vou ligar aqui porque ele vai variar entre esse ponto e esse ponto, né? Entre esse ponto e esse ponto aqui é o que ele vai variar. Vou pedir para ele pintar a região, né? Exibir rastro aqui, que ele vai pintar a região que representa. Então vai ficar essa região aí, ó, pessoal. Representa essa região. Quando ele volta pintando melhorzinho, né? Tá certo? Então é essa região que representa. Só tá até aí, pessoal, porque tá de menos 5 a 5. Se você aumentar aí o raio, que ele diz que não tem restrição, pode ser uma restrição qualquer, então vai aumentar mais ainda, vai pintar melhor ainda, né? Ou seja, vai aumentar essa área aí. Tá certo? Então você está usando aí coordenadas polares para representar uma região entre duas retas. A realidade é essa, entre duas retas. Tá certo? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Ficou bem bonitinho aí.
Vamos dar continuidade. Bom, vamos agora relacionar coordenadas polares com coordenadas cartesianas. Se os dois estão trabalhando no mesmo lugar, deve existir, claro que existe, uma relação entre a coordenada polar, o mesmo ponto, que é a coordenada cartesiana, e a coordenada polar. Deve existir alguma região. E tem, né, pessoal? Porque se você olhar para cá, ó, vou pintar de vermelho, tá certo? Se vocês olharem para essa região, para isso, ó, na verdade o que nós temos aqui é um triângulo retângulo. Nós temos um triângulo retângulo. E se o triângulo é retângulo, então eu posso colocar as coordenadas ou as relações trigonométricas. Eu posso dizer que o seno do ângulo θ, o seno é quem? É o cateto oposto, que nesse caso é y sobre a hipotenusa, que nesse caso é quem? R. Então, quer dizer que meu y é igual a R vezes o seno de θ. Tá certo? R é igual a y é igual a R seno θ. Opa, mas se eu posso usar seno, eu posso usar cosseno. Então, quer dizer que o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é esse aqui embaixo, x sobre R. Então, isso significa dizer que x é igual a R vezes o cosseno do ângulo θ. Tá aqui, ó. X igual a y cosseno θ. Opa, eu posso fazer os dois ao quadrado, não posso? Pode, né? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu faço x ao quadrado mais y ao quadrado, quem é x? É R cosseno θ. Isso aqui ao quadrado. Quem é o y? R seno θ. Isso aqui ao quadrado. Então, isso aqui é igual a R ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ mais R ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Portanto, se eu colocar R ao quadrado em evidência, sobra cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso daqui é 1. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é igual a R ao quadrado. Então, nós temos aqui a nossa relação. Quando eu tenho R e tenho θ, eu sei dizer quem é x. Basta usar essa relação aqui, né? Ó. Se eu tenho raio e tenho o ângulo θ, eu consigo dizer quem é x. Se eu tenho raio e tenho θ, eu consigo dizer quem é y. E além do mais, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Eu coloquei de maneira organizadazinha aqui embaixo para vocês olharem. Então, não esqueçam, a partir de hoje, nunca mais na vida, que x é R cosseno θ, y é R seno θ, que R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu nem falei, mas ó, a tangente de θ é y sobre x. Não esqueçam nunca mais. Vamos continuar. Encontre uma equação polar, agora, para o círculo x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Bom, uma equação polar. Eu vou fazer no papel, vou encontrar essa equação e depois a gente vai para o nosso GeoGebra. Então, nós vamos colocar ela em coordenada cartesiana e depois vamos colocar ela em equação em coordenadas polares. As duas têm que representar a mesma figura, tá bom? Se não representar a mesma figura, é porque a gente errou alguma conta aqui, certo? Então, vamos lá. No primeiro passo, vamos fazer na mão. X ao quadrado mais y menos 3, isso aqui ao quadrado, igual a 9. Então, isso aqui é x ao quadrado mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é y, né? Vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 9. Desenvolver esse quadrado perfeito aqui, né? Ó. Então, isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6y mais 9, isso aqui igual a 9. Eu posso cortar esse 9 com esse 9, eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6y, isso aqui igual a 0. Bom, x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente acabou de ver ali atrás que isso aqui é igual a r ao quadrado, menos 6 vezes. Quem é y? A gente acabou de ver que o y
ele é o seno de θ, né? R seno de θ, isso aqui igual a zero. Então eu posso ainda dizer que esse R ao quadrado é igual a 6R seno θ. Considerando aqui, né, pessoal, que o R é diferente de zero, considerando que esse R é diferente de zero, então eu posso dizer que R é igual a 6 seno de θ. Como se tivesse multiplicado aqui por 1 sobre R, tá bom? Considerando que R é diferente de zero. Então, tá aqui ó, a nossa figura, né? A nossa figura. Se R for zero, então não tem muita graça do que fazer, tá bom? Nossa figura é essa daí, ó, R igual a 6 seno θ. Então vamos lá, eu vou colocar lá no nosso GeoGebra essa equação cartesiana e depois vou colocar a minha resposta. E vamos ver se representa a mesma figura. Claro que esse θ está variando entre 0 e 2π. Tá bom? Entre 0 e 2π. Vamos atualizar novamente, recarregar. Aqui eu vou deixar em coordenadas assim mesmo, certo? Essa malha, eu posso até tirar a malha para ser neutro, né? Nenhuma nem outra, tá bom? Ser neutro, não ter nem coordenadas polares nem a outra. Não é necessário trabalhar com coordenadas polares, ter aquela malha, certo? Aquela malha só ajuda para você visualizar. Então, Ctrl Shift mais. Então eu vou colocar a equação que tinha lá, era x ao quadrado, né? Primeira a dada pela questão, mais y menos 3, isso tudo aqui está ao quadrado, igual a 9. Tá aqui, então vamos lá, vamos visualizar ela, tá aqui ela, é um círculo, né? Que não está sentado na origem, claro, o centro dela é 0 e 3, quando o y for 3, esse aqui é o nosso círculo. A nossa resposta foi, em coordenadas polares, R igual, tá certo, pessoal? Toda vez que você escreve com θ, ele já entende que você está trabalhando com coordenadas cartesianas, mas aqui eu vou, ou coordenadas polares, mas aqui eu vou colocar R, certo? R igual a 6, não foi a nossa resposta lá? 6 seno, aí eu preciso do θ, né, ó? O θ eu pego aqui, ó, venho aqui nesse computadorzinho aqui, ó, cliquei, vou aqui no ABC, tem aqui as letras gregas, vou aqui no θ, tá certo? E aí eu vou colocar ele lá dentro, né, porque ele ficou fora. Então vamos lá. Aqui e aqui eu vou colocar o θ também. E aí tá um em cima da outra, tá bom? Vou mudar aqui a cor de um dos dois, vou mudar a cor aqui desse que a gente fez agora. Vou fazer aqui, pronto, vermelho. Então percebam que está um sobreposto ao outro. Quando eu deixo em vermelho, ó, se eu apagar o vermelho aparece o outro, se eu apagar o outro também aparece. Tá bom? Representam a mesma figura, só que uma está escrita em coordenadas cartesianas e a outra está escrita em coordenadas polares. Massa? Então vamos para frente. Agora vamos de volta para o nosso quadro. Vamos continuar. Então a gente acertou a questão. Substitua as equações polares a seguir por equações cartesianas equivalentes e identifique seus gráficos. Então vamos fazer agora o trabalho contrário. A gente estava em coordenadas cartesianas e depois foi para coordenadas polares. Agora nós estamos em coordenadas polares e vamos voltar para coordenadas cartesianas. Tá bom? Então vamos ver aqui o que podemos fazer. Vamos lá. Letra A, R cosseno θ igual a menos 4. Opa, R cosseno θ é x. Então isso aqui é apenas uma reta, x igual a menos 4. Tá bom? Simples essa, letra A simples. Vamos sempre para o nosso GeoGebra. Minha ideia é trabalhar sempre com ele. Quero que vocês saiam daqui craques, né? Usando essa ferramenta muito boa para ajudar a vocês entenderem realmente o que é que vocês estão fazendo. Fazer o mesmo trabalho. Eu vou colocar a minha equação que eu encontrei, colocar a equação que ele deu. Agora é um detalhe, certo? Ó, vamos voltar aqui só para mostrar aqui um detalhe a vocês. Quando isso a vocês, o GeoGebra já entende que tudo que você coloca lá, ele já entende que é R alguma coisa, certo? Ele já entende dessa forma. Então,
Para mim colocar essa R cosseno θ, eu tenho que fazer assim, ó, R igual a menos 4 sobre o cosseno θ. Tem que passar, para não ficar aqui com R, tá bom? Então, é isso que nós vamos colocar lá, a equação dele. Tá lá, R, né? Ó, percebam, não vou nem botar o R, se eu não botar o R, ó, menos 4 sobre, aí vou colocar cosseno, né? O cosseno, aí agora eu vou pegar aqui o θ, aqui é BC, aí vamos aqui no θ, coloco aqui o θ, ó, uma reta x igual a menos 4. Se eu colocar x igual a menos 4, vai dar a mesma coisa, x igual a menos 4. Tá aí colocada a mesma coisa, tá bom? Pode mudar a cor sempre, né? Só para mostrar a vocês. E aí vocês estão vendo que é uma coincidente com a outra. Então, sinal que você acertou suas contas. Quando se bater igual, é porque você acertou, tá bom? Se der diferente, você está errando alguma coisa. Vamos lá, vamos para essa letra B. Vamos fazer essa letra B aqui. Vou fazer aqui a letra B. Separar aqui e vamos fazer essa letra B. Na B, ele diz assim, ó, nós temos R ao quadrado igual a 4R cosseno θ, certo? Então, quem é R ao quadrado? R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? A 4. R cosseno θ é x. 4x. Então, esse aqui é x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado igual a zero. Passei o 4x para o outro lado. Bom, aqui a gente vai usar aquela ideia, vocês estudaram muito isso, completar quadrado no ensino médio, né? Completar quadrado, x ao quadrado menos 4x, para ser um quadrado perfeito aqui, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Eu divido esse termo aqui por 2, no caso dá 2, o resultado eu levo o quadrado. 2 ao quadrado é 4, só que eu não posso chegar e somar 4, então eu somo 4, eu retiro 4. Então, somei 4 e tirei 4, que é um processo que a gente chama de somar zero. Mais y ao quadrado, isso aqui vai ser igual a zero. Logo, escrever isso é o mesmo que escrever x menos 2 ao quadrado, mais y ao quadrado, isso aqui, esse menos 4 aqui para o outro lado vai ficar 4. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é um círculo, né? Tá bem na cara aí que isso aí vai ser um círculo. Onde o centro dele, aqui, o nosso centro, vai ser 2 e 0, e o raio igual a 4. Tá bom? Mas vamos colocar. Eu vou colocar essa equação aqui, só que essa daqui, como eu disse a vocês, ele não entende dessa forma, ele vai entender só que é R igual a 4 cosseno θ. Tá bom? R igual a 4 cosseno θ. É assim que a gente vai colocar lá. Vamos lá, vamos para o nosso GeoGebra. Como sempre, apertando o Enter, recarregando. E aqui a gente tem, vou colocar aqui também sem malha. E vamos colocar. Colocar primeiro a expressão dele, R igual a 4 cosseno, né? 4 cosseno. Aí vou aqui abrir o parênteses e vamos colocar o nosso θ. 4 cosseno θ, já deu o nosso círculo, né? Ó. E claro, nossa resposta. A gente já vê aí que já vai bater a nossa resposta, né? Ó. X menos 2, o resultado da gente, ao quadrado. X menos 2 ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 4, né? Igual a 4. Tá aí, pessoal, bateu mais uma vez, né? Nossas contas estão todas certinhas. Não erramos nenhum sinal, não erramos nada. Bom, e aqui tá feito e conferido, ó. Feito e conferido. Representam a mesma figura. Voltar para o nosso quadro. Tem uma letra ainda para a gente resolver, né? Letra C. Vamos lá. A C parece ser um pouco maior, mas nada que a gente não resolva,
separar aqui também. Fazer a letra C. Vai ser R igual a 4 sobre 2 cosseno θ menos seno θ. Então, esse aqui é o mesmo que 2R cosseno θ menos R seno θ. Isso aqui igual a 4. O que eu fiz? Multipliquei meio pelos extremos. Simples. R cosseno θ eu sei que é x. Então, 2x. R cosseno θ eu sei que é x. Menos R seno θ é y. Menos y igual a 4. Então, agora eu posso fazer simplesmente a seguinte mudança. Y é igual a 2x menos 4. Se eu fizer jogo de sinal aqui, né, pessoal? Porque ficaria assim, ó, menos y igual a 4 menos 2x. Se multiplicar por menos 1, ficaria dessa forma aí. Então, é uma reta. Então, esse R, tudinho aqui, essa coisa bem grande aqui, né, é uma reta. Tá bom? Vamos fazer. Vamos fazer primeiro a dele. Né? Vou fazer aqui primeiro a dele. Vamos atualizar novamente. Acho que não precisa atualizar aqui, né? Basta apagar, né? Vamos primeiro apagar aqui, apagar, e aqui nós vamos fazer. Vamos fazer primeiro aqui a dele. R igual a 4 dividido por 2 cosseno, x não, né? 2 cosseno, a parênteses, vamos para o nosso θ, 2 cosseno θ, menos seno de θ, menos seno θ, deu nossa reta aí, ó. E vamos ver se a gente encontrou a nossa reta certinha. Y igual a 2x menos 4. De novo, coincidiu aí, né, ó. Tá aí, ó. De novo, coincidiu nossa reta, tá bom? Mais uma vez, conferido. Se eu apago as duas, se eu coloco uma, não, se eu coloco uma e coloco a outra, se eu apago, continua e tal. Conferido aí. Vamos voltar para o nosso quadro. Nosso quadro aqui a gente fez as três, né? É A, B e C. Fizemos aqui as três. E a gente encerra a nossa aula por hoje. Tá bom? Deixa essa frase aí de Bertrand Russell, que também é um matemático, que diz o seguinte: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Espero que vocês sejam otimistas, estejam muito otimistas com o que vocês estão aprendendo. O aprendizado é tudo. Valeu, tchau, tchau, pessoal.